Provérbios capítulo 16, reflexão do dia, palavra dessa noite. Provérbios 16. Amém? Último domingo do ano de 2019. Fim de ano. E é muito comum nesse período o nosso coração se encher de expectativas, de esperança, de um novo tempo. Porque vivemos a transição de um findar, de um ciclo, onde as cortinas se fecham, para que depois possam se abrir novamente, dando boas-vindas a um novo ano. E nesse momento há um misto de emoção em nossos corações, um turbilhão de sensações, e a gente se fecha para balanço. Começamos a fazer uma inspeção do que valeu ou não valeu a pena, e é muito comum fazermos uma nostalgia de tudo que vivenciamos ao longo desses 12 meses. É fim de ano. E esse é o período que nós mais refletimos acerca da nossa vida, se tem sido realmente proveitosa, se tem sido realmente produtiva. A maioria de vocês estavam aqui no ano passado. Certamente fizeram planos, fizeram projetos, apresentaram seus anseios, ideais, metas a cumprir. Esse negócio de meta não é para mim. Não é disso. Deixa eu lembrar do que eu estou falando, né? Essa meta. Enfim, estamos no último domingo e a palavra que eu trago da parte de Deus se encontra no versículo 3, que diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Venho te convidar para não romper mais um ano, não viver mais uma virada, sem apresentar diante de Deus, sem consagrar diante do Senhor as tuas obras e os teus desígnios. Caso contrário, não serão estabelecidos. Portanto, a igreja até viabilizou essa árvore aqui, para que você na virada do ano traga seu pedido de oração. Foi distribuído até um pequeno papel, para que você faça sua anotação, uma questão simbólica. Não existe misticismo, nem esoterismo nisso. A questão simbólica de uma expressão externa da nossa fé, onde você faz o seu pedido, coloca diante do Senhor e vai colocar nessa árvore. Você vai estar dedicando, você vai estar consagrando. Consagra ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E na terça-feira, né? Você vai ter a oportunidade de sozinho vir aqui no altar, em dado momento, quando o Ministério Louvor estiver adorando ao Senhor juntamente com a igreja, você vai colocar o seu pedido nessa árvore. Depois todos nós vamos fazer um clamor e nós vamos abençoar essas petições. E essa é uma forma de externar e registrar que o nosso pedido foi colocado no altar do Senhor, diante de Deus, para que venha frutificar. A árvore está seca, mas vai frutificar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Curve mais uma vez a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai querido, graças te damos, bendizemos ao teu maravilhoso nome. Rogamos a direção do teu Santo Espírito sobre a tua palavra, que ela nos traga entendimento, que ela nos traga revelação, que ela nos traga iluminação, para que haja consolo, para que haja exortação e para que haja edificação em meio à tua igreja. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta nessa passagem.
Conta-se uma história em forma de fábula, trata-se de uma ilustração, uma espécie de parábola moderna, bastante interessante para o momento. Diz que 3 árvores cresceram juntas, praticamente juntas. E certo dia, elas externaram o seu desejo, os seus anseios, os seus sonhos e os seus planos. E fizeram dos seus sonhos um pedido de oração. Colocaram diante de Deus. A primeira árvore, ela desejou ser um baú para guardar tesouros valiosos. A segunda árvore desejou ser uma embarcação, simplesmente para transportar reis, príncipes. A terceira árvore desejou se tornar um monumento religioso sagrado, onde as pessoas, ao olharem para ela, simplesmente, de alguma forma ou de alguma maneira, se lembrasse de Deus. O tempo passou e os lenhadores vieram ao encontro dessas árvores. Simplesmente a arrancaram de suas raízes, e a primeira árvore se transformou em uma espécie de coxo de animais, caixote de animais, e foi lá para a pequena cidade de Belém. A segunda árvore se tornou em um simples barquinho, e esse barquinho foi para lá do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. A terceira árvore foi cortada em vigas, e essas vigas ficou em um depósito em Jerusalém. Aparentemente, aqueles sonhos tinham sido frustrados. Teoricamente, aqueles anseios externados nunca se cumpririam. Mas há um detalhe que faz toda a diferença nessa história. Essas árvores não simplesmente planejaram, mas elas colocaram seus anseios, seus desejos diante de Deus. E as suas orações, de alguma forma, ficaram registradas. Certo dia, um casal que estava em Belém, onde a mulher preste a dar um filho, procura um presépio e encontra o coxo de animais, coloca feno, palhas, e ali nasce o menino Jesus. Aquela árvore que tão somente sonhava em ser um baú para guardar tesouros, agora recebe no seu aconchego o maior e mais valioso presente de Deus. A segunda árvore, que se transformou em um barquinho, sempre conduzindo pescadores para um lado e para o outro, nunca príncipes e reis. Certo dia, à noite, havia entre muitos um homem, e em meio à tempestade ele se levantou e apenas com o poder da sua palavra deu um basta à força do vento e à bravura das ondas, e tudo se cessou. E aquela árvore que se transformou em um barquinho percebeu que não se transformou em uma embarcação para conduzir príncipes e reis, mas se transformou em um barquinho onde o Criador do universo foi transportado. A terceira árvore, que foi simplesmente cortada em viga e ficou num depósito, praticamente esquecida, em um dia de sexta-feira, os homens pegam aquela haste em uma posição vertical e a outra horizontal, faz uma forma de cruz, coloca em cima do Monte Calvário. E aquela árvore que apenas desejava ser um monumento religioso se torna a cruz onde Cristo foi crucificado. E até hoje, quando alguém olha para a cruz,
lembra que a salvação se tornou possível a todos os homens. E é assim a história das 3 árvores que um dia fizeram um simples e singelo pedido a Deus, sem ao menos imaginar que Deus cumpriria de uma forma infinitamente além das suas percepções, conjecturas, especulações, elucubrações, porque é isso que a Bíblia nos diz acerca de Deus. Ele é poderoso para fazer mais do que pensamos, infinitamente mais do que imaginamos, muito mais do que pedimos. Tenha cuidado com os seus pedidos. Tenha cuidado com suas orações. Sabe por quê? Elas podem se tornar uma realidade. E uma realidade maior do que você possa imaginar. Moral da história: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você imagina. Portanto, meu querido, fim de ano aqui nós estamos. E sobre essa palavra nós colocamos as nossas vidas. Confia ao Senhor, consagra ao Senhor, as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Talvez você pergunte para si mesmo: pastor, como é que eu posso fazer isso? Pois bem, vamos ler o primeiro versículo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Primeira lição sobre consagrar ao Senhor os nossos sonhos. É o tema da nossa mensagem. Primeira lição: busque a resposta certa. Ei, olha bem para mim. A Bíblia não nos proíbe de sonhar. A Bíblia não nos proíbe de planejar. Ao contrário, você tem que planejar. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, pode planejar. Há quem diga que quem fracassa no planejar, planeja fracassar. Então planeje. Está vindo aí um novo ano. Está vindo aí mais 12 meses, mais 365 dias para você viver, para você usufruir, para você desfrutar como dádiva de Deus para a sua vida. Quais são suas metas? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus anseios? Quais são os seus sonhos? O coração do homem pode sim planejar, mas dentro desse planejamento, chame Deus para perto. O homem pertence aos planos do coração, mas a resposta vem do Senhor. Então coloque isso diante de Deus, seus planos, e chame Deus para que os seus planos se tornem uma realidade, para que os seus sonhos sejam concretizados, para que as promessas venham se cumprir, e para que não haja frustrações, decepções. Então busque sim planejar, busque a resposta certa de Deus. Eis o mistério. Pastor, como é que nós podemos saber a resposta certa? Deus se revela, se manifesta de várias formas, de várias maneiras. E uma delas, bem pertinente e bem preponderante a ser refletida, é justamente os conselhos. Provérbios diz que na multidão do conselho existe sabedoria. Ei, ouça conselho. Nós somos ruins de ouvir conselhos. Ouça conselhos. Ouça conselhos. Deus fala através dos conselhos. Na multidão dos conselhos existe sabedoria. Ouça os conselhos e você vai ter sabedoria de ponderar, de refletir e através do discernimento saber o que é um conselho de Deus e o que não é um conselho de Deus. Mas busque a resposta certa que vem do Senhor. Há quem diga que o sábio aprende com os erros dos outros, o esperto aprende com os seus próprios erros e o tolo não aprende com erro nenhum. Então seja sábio, aprenda com os erros dos outros. E se é algo que nós podemos aprender é que justamente aqueles que erraram por não ouvir conselhos. E eu gostaria de te dar alguns conselhos para esse novo ano. Sobre esse primeiro ponto, busque a resposta certa do Senhor.
E o primeiro conselho é: ouça os mais experientes. Ouça os mais experientes. Costumo dizer que cavalo novo anda mais rápido, mas cavalo velho conhece a estrada. Então ouça aqueles que já atravessaram essa estrada, já cruzaram esse caminho. Da mesma forma, a vassoura nova varre melhor, mas a vassoura velha sabe onde fica as sujeiras. Ouça. É incrível como Moisés viu a face de Deus, recebeu uma carta de Deus, que foi os 10 mandamentos, escrita pelo próprio dedo de Deus, teve experiências incríveis, maravilhosas, mas Moisés, mesmo diante de tamanhas revelações, foi capaz de ouvir um conselho de Jetro, um sacerdote pagão. Nem cristão era, nem judeu era pagão. E Deus às vezes usa até os ímpios para direcionar as nossas vidas. É evidente que está escrito no primeiro salmo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, quando esses conselhos são malignos, quando esses conselhos são perversos. Mas ouça os conselhos. E Moisés, apesar de todas as experiências com Deus, um dia ele precisou ouvir o conselho de Jetro, porque Jetro era bem mais experiente do que Moisés. Não quebre cara, meu irmão. Tem muita gente quebrando a cara porque não está ouvindo o conselho, não está ouvindo a orientação, vive como um trem desgovernado, de uma forma inconsequente, e vive de uma maneira leviana. Ouça os conselhos, não somente dos mais experientes, como foi Jetro na vida de Moisés, mas dos seus pais. Ouça o conselho dos seus pais. Quando você for pai, aí você vai dar valor a todos os conselhos dos seus pais. Você vai entender que era tudo para o seu bem. A Bíblia nos fala sobre um casal que sofreu muito porque o seu filho não quis ouvir seus conselhos. Era Manoá, pai do homem, segundo a Bíblia, mais forte da história. Venceu exércitos, animais selvagens, silvestres, ferozes, mas foi fraco ao ponto de não ouvir o conselho dos seus pais. Manoá chega para Sansão e diz: Sansão, meu filho, há tanta mulher bonita em Israel, por que você vai para fora de Israel atrás dessas mulheres? Sansão deve ter dito: é porque eu ouvi Ivete Sangalo cantando, vai buscar Dalila. E depois ela disse: ligeiro, ligeiro, ligeiro. O fato é que ele nunca mais voltou. Ele foi. Mas o homem mais forte da Bíblia simplesmente não foi capaz de ouvir o conselho dos seus pais e perdeu sua vida de uma forma mais humilhante, mais terrível, execrável que se possa imaginar, sendo cego, sendo despido, sendo ridicularizado, como foi Sansão, porque não ouviu o conselho dos pais. Ouça o conselho dos seus pais. Deus fala através dos pais. Ouça o conselho daqueles que te amam, daqueles que querem teu bem, daqueles que estarão contigo se tudo der certo, mas se tudo também não der certo, eles estarão ao teu lado. Ouça o conselho das pessoas que te amam. Atenção, homens casados, olha bem para mim. Nós somos tinhosos, turrões, e às vezes nós não gostamos de ouvir conselhos das nossas esposas, né? Eu sei, eu escuto muito gabinete. Mas ouça o conselho da sua esposa. Mulheres, digam amém. Isso. Gente, a situação é tão complicada que teve 2 situações que Deus teve que intervir com anjos para que os homens escutassem as mulheres. Sara dá um conselho a Abraão, Abraão não quis ouvir o conselho de Sara. Aí Deus envia um anjo para dizer: tua mulher está certa, Abraão. Ouça a voz da sua mulher. E outro caso muito conhecido é de José. Maria dá todas as instruções, orientações que tinha recebido da parte de Deus, mas José não quer ouvir Maria. Muito respeitoso, sai em silêncio, mas sai revoltado.
e completamente decidida a nunca mais vê-la novamente, a nunca mais encontrá-la, até que Deus tem que enviar um anjo a José para convencê-lo. Ouça a sua esposa. Então, maridos, ouça a sua esposa. Será necessário que Deus precise enviar um anjo? E vemos e convenhamos cá entre a gente, as mulheres têm um sexto sentido, né? Se é que existe. A intuição, a percepção, elas são muito mais sensíveis, são muito mais atentas, são muito mais espertas. Está gostando? Que bom. São muito né? E depois de um certo tempo é que os homens vão entender. Mas as mulheres são bem mais atentas, são bem mais vivas. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ouça as suas esposas. Agora, esposas, ouça também os vossos esposos. Você lembra da mulher de Ló? Mulher que não ouve o esposo, fica para trás e vira estátua de sal. Vamos equilibrar esse negócio aqui, não é, homens? Senão fica complicado para a gente. Vamos equilibrar esse negócio. Né? Eu não vou citar o exemplo de Adão e Eva, também porque Eva estava desviada. E Adão também. Mas cônjuges, resumindo a situação, cônjuges, ouçam um ao outro, porque se der certo, amém, ambos vão desfrutar da alegria, mas se der errado, ambos vão chorar. E há casais que correm risco e expõem toda a sua família a uma situação complicada, sem antes ouvir os conselhos. Na multidão do conselho há sabedoria, não despreze a sabedoria. É importante ouvir. A Bíblia nos fala de um rei chamado Uzias, que ele não quis ouvir a voz do sacerdote. E ele entra no templo, e ele se sente no direito de oferecer sacrifício, sem ser consagrado ao Senhor. E a Bíblia nos fala que ele contrai uma lepra. E essa lepra, gente, escuta isso que é muito sério. Essa lepra compromete toda a sua vida, até os últimos dias, e quando ele é enterrado, ele não é enterrado no cemitério da realeza, mas ele é enterrado como indigente. Tudo isso porque não ouviu o conselho do sacerdote. Provérbios 21, versículo 1, diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e esse se inclina a fazer a sua vontade. Se você tem temor a Deus, você vai saber que o coração do teu pai, o coração do teu pastor, o coração do teu cônjuge, o coração dos teus mestres, do teu patrão, está nas mãos do Senhor. E se o Senhor quiser, assim como endureceu o coração de Faraó, Ele pode moldar o coração de quem bem lhe apraz, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Portanto, o coração do homem pode fazer planos, sim, pode, não há nenhum erro nisso. Porém, a resposta certa, em meio aos planos, existem respostas erradas. A resposta certa vem da boca de Deus, vem dos lábios do Senhor. Então, busque a resposta certa em meio aos seus planos. Eu sei que você tem planos, todos nós temos, evidentemente, mas busque a resposta certa de Deus. E ouça os amigos. Exortai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje. O verdadeiro amigo faz ferida. A Bíblia diz em Provérbios: enganosos são os beijos daqueles que dizem que nos amam. Melhores são as feridas feitas por aqueles que realmente nos amam. O amigo confronta. O amigo corrige. O amigo não quer você errar. O verdadeiro amigo não vai aplaudir tudo que você faz, não, meu irmão. Se for, não é teu amigo, é amigo de conveniência. O verdadeiro amigo vai te corrigir, vai te confrontar. Paulo, apesar de ser mais novo, menos experiente, quando teve a oportunidade de corrigir Pedro, corrigiu Pedro. E Pedro aceitou. Isso me faz lembrar quando Natã corrige o rei Davi, o profeta corrigindo o rei.
o profeta sendo homem de Deus para corrigir o rei, correndo o risco de perder sua própria cabeça, e o rei sendo homem de Deus para aceitar aquela correção. Que coisa tão linda, que coisa tão fantástica. E isso acontece quando há temor no coração de ambos, evidentemente. Portanto, meu irmão, consagre os seus sonhos ao Senhor, porque se tiver consagrado ao Senhor, tenha certeza que se tornarão realidade. Eu espero que daqui a um ano, no último domingo do ano 2020, você possa estar aqui e que você venha lembrar dessa mensagem e que você venha dizer para si mesmo: graças ao bom Deus eu consegui, eu conquistei, porque eu coloquei meus planos diante do Senhor, eu consagrei todos os meus anseios, desejos diante de Deus, eu honrei e Ele está me honrando. Quando a gente vê alguém sendo honrado por Deus, a gente não sabe o quanto essa pessoa honrou a Deus. E Deus é quem se compromete ao ponto de dizer: eu honro aos que me honram. Honre a Deus e deixe Deus ser honrado em sua vida, em sua história, em sua família, em seu ministério. Amém? Segunda verdade: todos os caminhos do homem são puros ao Senhor, mas o Senhor pesa o espírito. É no segundo versículo. Provérbios 16, versículo 2. 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Deixa eu tentar explicar. Quando a gente está planejando, a gente pensa que tudo é bênção, que tudo é maravilha, que vai dar tudo certo. A gente não imagina nos riscos, não imagina nos aspectos negativos, nas desvantagens. A gente começa a sonhar e não para ponderar. Olha o que o versículo 25 diz no mesmo capítulo: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Versículo 25, no mesmo contexto. Agora volta aqui: há um caminho que ao homem parece direito, mas não é, mas o fim dele conduz à morte. Volta ao versículo 2, por gentileza. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Aí todos os caminhos a gente pensa que vai dar certo, a gente pensa que vai dar tudo certo. Aí na maioria das vezes quebramos a cara porque estamos agindo por conta própria. Não consultamos a Deus. É como todas as guerras que o povo de Israel perdia, era justamente porque não consultava Deus. Mas escuta o que diz em seguida: mas o Senhor pesa o espírito. Em outra versão vai dizer bem assim: mas o Senhor sonda o coração. Ou seja, segunda lição: a primeira, busque a resposta certa. A segunda, permita que Deus pese, sonde o seu espírito. Deixa eu tentar te explicar aqui. Todo o caminho, todo o plano que você está fazendo para você vai dar certo, vai ser sucesso. Mas permita que Deus pese o seu coração. Permita que Deus coloque o seu coração na balança, para saber quais são as tuas intenções, quais são as tuas verdadeiras motivações. Porque se os seus sonhos, Deus não se faz presente, escute o que eu vou te dizer: Deus prefere frustrar os teus sonhos do que perder a tua vida. Eu conheço muita gente que teve planos e sonhos, mas não consagrou diante de Deus, e viveu uma frustração, até entender que Deus não estava presente, que o nome de Deus não seria glorificado. Eu posso te dar um bom exemplo. Lembra do jovem rico que procurou Jesus? Bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Tudo que aquele jovem queria era ser um apóstolo, era ser um discípulo. Jesus disse: vai e cumpra os mandamentos. Sabe o que é que ele diz? Isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Uau! Uau! Era o filho que todo pai queria ter, era o funcionário que todo patrão queria ter, era o aluno que todo professor queria ter, é o membro de igreja que todo pastor queria ter. Mas Jesus sabia que ele estava mentindo. Não há como cumprir todos os mandamentos, e se infringir nenhum, é culpado por todos os outros. Aí Jesus faz a prova dos 9. Então vai, vende teus bens e segue-me. Ele simplesmente olha para Jesus, fica assustado, baixa a sua cabeça, cabisbaixo,
segue triste o seu caminho. Não há ninguém que dê as costas para Jesus e siga feliz. Ele saiu cabisbaixo, certamente chorando. Sabe por quê? Porque o seu amor estava nas riquezas deste mundo, estava nos tesouros dessa terra. Escuta algo que eu não sei se você entendeu. Eu não sou adepto da teologia da prosperidade, mas também não sou devoto da teologia da miserabilidade. O que a gente defende é que você tem que deixar Deus ser glorificado em sua vida, através de tudo que Deus confiou em suas mãos, seja talentos ou tesouros. Deus confiou para que o nome dele seja glorificado. Deus pediu as riquezas a esse jovem rico? Pediu. Mas porque Deus nunca pediu as riquezas a Lázaro? Eu estive com minha mãe e com minha esposa ano passado em Israel. Nós visitamos Betânia, o túmulo de Lázaro. Nós visitamos a região onde era sua propriedade. E Lázaro era rico, rico e muito rico. Mas Jesus nunca pediu a Lázaro para que vendesse suas riquezas e o seguisse. Sabe por quê? Porque todas as riquezas de Lázaro estavam à disposição de Deus. Sempre quando Jesus ia para Jerusalém, ele se hospedava na casa de Lázaro, e na casa de Lázaro ele era muito bem tratado. Então, se você coloca o que você tem diante de Deus, Deus nunca vai te pedir. Quando Deus pede a Abraão Isaque, Deus não quer Isaque, Deus quer Abraão de volta. Há dado momento que Abraão colocou Isaque acima de tudo. E agora chegou o momento da prova, e Deus pede para que Abraão suba ao Monte Moriá para testá-lo, se ele seria capaz de sacrificar seu único filho. Mas Deus não quer Isaque, o que Deus quer é Abraão. Porque o grande mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E a Bíblia vai nos dizer em Salmos que quando nós colocamos algo acima de Deus, Deus tira isso de nós, seja o que for. Deus tira isso de nós. Deixa eu ratificar e corroborar melhor o que eu estou falando. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber o seguinte: que na igreja primitiva, as pessoas vendiam os seus bens e as propriedades e dividiam. A igreja primitiva juntava as pessoas e dividia os bens. A igreja moderna junta os bens e divide as pessoas. Diferente da igreja primitiva. Mas na igreja primitiva, quando vendia as propriedades, você vai ver logo isso em Atos 2. Aí você vai um pouco mais à frente, Pedro está preso e de repente a igreja começa a orar e Pedro se liberta. Quando Pedro se liberta através de um milagre de Deus, ele vem para a casa de Maria. A pergunta a se fazer aqui é: por que Maria não vendeu sua casa? Diferente dos outros que vendiam sua casa e distribuía. Porque a casa de Maria sempre esteve à disposição de Deus. Não sei se você está entendendo isso, meu irmão, mas se seu talento, seu tempo, seu tesouro está à disposição de Deus, Deus nunca vai pedir isso a você de volta. Ao contrário, Deus vai multiplicar aquilo que você já tem, vai te honrar mais ainda e vai te fazer prosperar, para que o nome dele continue sendo glorificado em sua história. Quando Deus quis mudar a vida de Abraão, ele diz: anda na minha presença e ser tu uma bênção. Ou seja, Abraão, eu vou te abençoar para que você possa abençoar outros. Mas antes, é necessário que você entenda aquilo que o sanfoneiro tocava aqui. Como é o nome do sanfoneiro? Os irmãos lembram? Nelito, né? Sou abençoado, sou abençoador. Sou abençoado, sou abençoador. Quando você vai a Israel, você vê o Rio Jordão, e ao redor do Rio Jordão, ou melhor, você vê o Mar da Galileia, ao redor do Mar da Galileia, vida. Várias espécies de peixe, vida. Aí vai descendo um pouco mais, você encontra o Mar Morto, não há nenhuma espécie de vida dentro e fora da água. A concentração de sal é enorme. O Rio Jordão, o Mar da Galileia recebe a água que vem do Monte Hebron. Ao receber, através do Rio Jordão, emana dessa água por
para o Mar Morto. E o Mar Morto recebeu esse nome justamente porque ele só contém, ele não distribui, ele não partilha, e por isso ele perdeu a vida. Quando a Bíblia nos diz aqui que Deus pesa o espírito, ou seja, que Deus sonda os corações, meu irmão, tenha cuidado com o que você pede a Deus, porque seus pedidos podem se tornar seus sonhos podem se tornar uma realidade. E eu pergunto, onde é que Deus vai estar? Não se esqueça de Deus quando tudo der certo na sua vida. Não se esqueça de Deus quando tudo der certo na sua vida. O jovem rico não foi escolhido para ser apóstolo de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o seu coração. Há pessoas que almejam algo, mas é por puro envaidecimento, é por pura vanglória. Quando a Bíblia diz que os dons é para que venhamos servir o corpo, Deus está à procura de servos e não de astros. Deus está à procura de discípulos e não de celebridades. Portanto, escute isso. Esse é o segundo conselho para que seus planos, seus sonhos se tornem realidade. Permita que Deus pese o seu espírito. Um dia eu disse a Deus na minha intimidade: eu não quero fama, eu não quero holofotes, status, eu não quero esse glamour. Minha esposa viu isso, alguém me confrontando: faça assim, faça desse jeito, faça dessa forma. E eu me senti muito mal com isso. Eu disse: eu não quero isso, porque eu conheço muitos pastores, muitos, inclusive, deixa para lá, que perderam sua própria família por causa do sucesso. E para mim, o maior ministério é minha família, porque nenhum sucesso pessoal, profissional ou ministerial compensa o fracasso familiar. O maior evangelista do mundo, principalmente do século XX, é conhecido como Billy Graham. Foi recolhido ano passado para a glória eterna. Um dia a sua filha Anne Graham disse para ele: o senhor está ganhando o mundo todo para Jesus, mas está perdendo a sua própria família. Ter tempo para o mundo todo e não ter tempo para a sua família. Um dia o missionário Milton, ele não está aqui hoje conosco, mas está registrado. Ele entra no meu gabinete e vê vários souvenirs de lugares para onde Deus me levou, sabe? Vários. Aí ele disse bem assim: pastor Cida, eu não tinha atentado a isso, atrelado a isso. Disse: pastor Cida, é interessante, aonde o senhor foi, o senhor levou sua esposa. Aí eu disse para ele: ela pegava 12 ônibus comigo, meu amigo, no dia de domingo para a gente ir para a igreja. E agora que Deus está me dando condições de atravessar o Atlântico, as nações, eu não vou levá-la? Está repreendido em nome de Jesus. Agora que eu tenho que levá-la. Honre quem semeou com você, honre quem acreditou com você, honre quem esteve com você atravessando os desertos. Somente suba ao monte com aqueles que atravessaram o deserto contigo. Tem um monte de camarada que esquece as mulheres que estavam lá arando a terra, lançando semente, regando em todo o tempo. Aí quando cresce, quando prospera, a primeira coisa que faz é esquecer as mulheres. E a Bíblia diz: lembrem da mulher da vossa mocidade. Realmente é essa que te ama, meu irmão. É aquela que conhece teus defeitos, tuas limitações, tuas fraquezas, que conhece as tuas origens, que conhece as tuas raízes. Posso ouvir um amém? Amém. É essa que é companheira. Tem um monte de jogador. Teve um jogador agora que deixou a esposa pela sobrinha, né? Uma versão mais nova. Pegou uma versão mais nova. Olha que coisa. A gente já sabe o fim dessa história, gente. A gente já sabe qual é o fim dessa história. Não precisa nem falar. Mas enfim, Deus pesa o espírito. Deixa Deus pesar hoje o teu coração, o teu espírito. Permita que isso aconteça. E seja sincero ao ponto de dizer: Senhor, se o Senhor não estiver
nesse lugar eu não quero estar. Se o Senhor não estiver nesse projeto, eu não quero estar. É como fez Moisés. Deus visita Moisés no monte e diz: pode descer, serei contigo. O meu anjo vai adiante de ti. Tenha certeza que as promessas se cumprirão e os presentes não faltarão. Moisés disse: eu não vou sair daqui. Eu não quero os presentes, Senhor. Nem quero a promessa. Eu quero a tua presença. E se o Senhor não estiver comigo, eu não saio daqui. Eu não saio daqui. É como fez Davi: não retires de mim o teu espírito, não me repulses da tua face. Ao ser corrigido, ele não se preocupa com o palácio, com o trono, com a coroa. Ele se preocupa com a presença de Deus, porque ele sabe que tudo na vida dele só se tornou possível por causa da presença de Deus em sua vida. É a presença de Deus que faz toda a diferença. E eu venho aqui diante da igreja mais uma vez dizendo: Deus, pesa o meu espírito. Pesa o meu espírito, porque eu não quero estar onde o Senhor não está. Não quero fazer o que o Senhor não me autorizou a fazer, porque eu sei qual será o fim dessa história. Amém, irmãos? Último lugar, versículo 3. Versículo 9. Agora vamos ao versículo 9. Escuta. O coração do homem traça os seus caminhos. O cara ele não somente planejou, agora ele estabeleceu a estratégia. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Confie na direção de Deus. Você traçou seus caminhos, você já fez todo o planejamento estratégico, já tem toda a direção, agora deixa Deus conduzir os teus passos. Deixa Deus dirigir os teus passos. Não age por conta própria. Deixa Deus guiar os teus caminhos. Ele é o bom pastor, que nos conduz às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Deixa eu tentar te explicar isso de uma maneira melhor. Abraão tinha um sonho, e o sonho de Abraão era ser pai de um filho. Mas ele deixou Deus dirigir os seus passos. E ele não somente foi pai de um filho, ele foi pai de numerosas multidões. Se tornou pai de nações, pai de multidões. O sonho era ser pai de um filho. Escute mais. José tinha um sonho. O sonho de José era ser o governador da sua casa, da tribo do seu pai. Mas ele deixou Deus dirigir os seus passos. E ele se tornou governador do mundo. Porque o Egito governava o mundo e ele se tornou governador do Egito. Você entende isso? Moisés tinha um sonho, um plano. E o plano de Moisés era muito claro. Era proteger um hebreu das mãos de um soldado egípcio. E ele fez isso, ele matou. O homem mais manso da terra matou. Estrangulou o soldado egípcio. O seu sonho. Livrou um homem. Mas ele deixou Deus dirigir os seus passos. E quando Deus dirigiu os seus passos, ele não livrou somente um homem, mas ele livrou todo o povo e para todos sempre das garras de Faraó e da opressão dos egípcios. Pedro tinha um sonho: ser pescador, assumir os negócios do seu pai e dar continuidade à profissão da sua família. Até que um dia Jesus entrou na sua embarcação. E Pedro permitiu que Jesus dirigisse os seus passos. E ele se tornou pescadores de homens. E se assim não fosse, hoje nós não estaríamos falando dele. Nem saberíamos que ele tinha existido. Deixa Deus dirigir os teus passos. Sabe por quê? Efésios capítulo 3, versículo 20.
Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isaías 55, versículo 10, assim como os céus estão acima da terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos acerca de vós. Os pensamentos de Deus são melhores, os caminhos de Deus são maiores. Creia que Ele é poderoso para fazer mais do que você pensa, mais do que você pede, mais do que você imagina. Consagre seus anseios, seus sonhos diante de Deus e acredite. E eu quero orar e eu quero profetizar que esse novo ano será um ano de realizações, de muitas bênçãos em várias áreas da nossa vida. Por isso pode fazer planejamento pessoal, planejamento familiar, planejamento profissional, planejamento ministerial. Pode fazer esse planejamento. E coloque diante do Senhor, consagre diante do Senhor, na certeza que os desígnios de Deus serão estabelecidos. O inimigo quer te envergonhar, o inimigo quer te ludibriar, o inimigo quer te abater para que você viva uma virada, sabe, desanimado, entristecido. Mas você vai virar uma virada extraordinária, porque você vai consagrar seus planos, seus sonhos diante de Deus. E tenha certeza, meu irmão, que já não serão mais os seus planos. Já não serão mais os seus sonhos. Já não será mais os seus anseios. Mas agora o próprio Deus se encarrega de fazer cumprir todas as suas promessas. E Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Se Ele falou, Ele é fiel para fazer acontecer. Amém? Vamos colocar diante do Senhor. Tantas coisas que a gente coloca diante do Senhor. Tantas coisas, que a gente não coloca diante do Senhor. E não acontece, e a gente quer culpar a Deus por um resultado do qual Ele não foi chamado desde o início. Aí a gente transfere toda a responsabilidade para Deus. E isso vira frustrações, isso vira decepções. Mas hoje nós temos a oportunidade, no último domingo desse ano, que se finda, de consagrar diante de Deus, na certeza que não serão mais os nossos sonhos, mas que nós viveremos os sonhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te dizer isso, e com isso eu encerro. Você tem um sonho? Você tem um sonho? Você realmente tem um sonho que faz teu coração arder? Que faz teu sangue ferver? Que faz teus olhos brilhar? Você tem esse sonho? Que às vezes a gente tem, sabe, uns anseios passageiros, transitórios. Mas você tem um sonho? Deixa eu te dizer algo então. Deus é que realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. O simples fato de sonhar com algo já é uma direção de Deus sobre a tua vida. José sonhou não os seus sonhos, mas os sonhos de Deus. Deus está te fazendo sonhar. 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 Acredite. Acredite. Acredite em nome de Jesus. Acredite. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.
teus reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Isso. Aleluia. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Aleluia. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Oh, aleluia. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus a glória. E o louvor ao Rei Oh, aleluia. Jesus. Ao Rei Jesus. Declare que a honra, que a glória,
força e o poder. ao Rei de Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Oh, aleluia! Consagra ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Consagra ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Consagra ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Essa é a oportunidade de consagrar ao Senhor as tuas obras e acreditar que, independente das circunstâncias, das situações, das adversidades, dos obstáculos, dos empecilhos, os desígnios de Deus serão estabelecidos em sua vida. Consagre ao Senhor. Amém? Vamos fazer acontecer, meu irmão. Não vamos esperar por oportunidades, mas vamos criar essas oportunidades. E através da fé vamos chamar à existência aquilo que ainda não existe. Porque a fé, ela nos faz acreditar que o impossível se torna uma realidade. Nós não somos daqueles que duvidam. Nós não somos daqueles que vivem pela vistas. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. E pela fé nós glorificaremos o nome de Deus em nossa vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já posso ver esse ano 2020, ano da unidade. Já posso ver muitos casais se casando. Já posso ver muitas madres se abrindo. O pastor aqui apresentando os filhos e filhas no altar do Senhor. Já posso ver portas de emprego se abrindo, servos de Deus sendo promovidos, o nome de Cristo sendo glorificado, comércio em nossa cidade prosperando, indústrias, fábricas, empresas. Eu posso ver e chamo a existência para que novos cursos possam surgir, que Paulo Afonso se torne uma cidade universitária. Eu profetizo isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu posso ver e posso profetizar através da fé e chamar à existência aquilo que não existe. E tudo isso está sendo colocado diante do altar do Senhor, está sendo consagrado diante de Deus. Consagre suas obras ao Senhor e os desígnios serão estabelecidos. E não há quem possa invalidar a sua palavra, não há quem possa anular as suas promessas. Se Deus disse, está dito, agindo Deus, quem impedirá? Então deixa Deus agir na tua história, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus agir na tua família, porque está escrito, antes que houvesse dia eu era, agindo eu, quem impedirá? Não há quem possa impedir o agir do Senhor em nós e sobre nós. Aleluia! Ele ainda tem a chave de Davi e é poderoso para fechar e ninguém abrir, para abrir e ninguém mais poder fechar. Esse é o nosso Deus que está no controle de tudo, de todas as coisas. Tudo está sobre o seu domínio, sobre o seu controle, sobre o seu comando. E nós cremos sim, que veremos as suas maravilhas se cumprindo em nossas vidas. Quantos creem nisso? Erga suas mãos, aplauda ao Senhor, glorifique o seu nome. Oh! Aleluia! A
Glória a Deus. A honra, a glória, a força e o louvor pertence a Ti, Senhor. Glória a Deus.